bendito e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos reunidos aqui em Tua santa presença e pedimos ajuda do Senhor, ajuda que vem do alto para nós, Pai. Venha falar conosco, ó Deus, nesta noite mais uma vez e nos ajudar através da mensagem, ó Deus. Aqui é onde nós recebemos este alimento sólido que nutre a nossa alma, Senhor, e saímos daqui fortalecido na Tua presença, Senhor Jesus, levando conosco essa bênção da palavra que é ministrada para nós através do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão viajando, e também os irmãos que estão conosco pela transmissão, ó Deus. Nós rogamos as Tuas bênçãos sobre nós. Cura os que estão doentes nesta noite, os que estão aflitos, atribulados. E o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Dê a calma, Senhor Jesus. Dê a paz, derramando a Tua paz sobre cada um deles nesta noite, Senhor Jesus. Tome agora cada um de nós no domínio do Senhor e vem nos ajudar, Senhor Jesus. Eu me coloco à disposição do Senhor Jesus para ser usado pelo Senhor mais uma vez nessa noite, para abençoar os Teus filhos, ó Deus, através da Tua palavra. Me coloco à disposição do Senhor mais uma vez, Pai. Nós queremos ser ajudados mais uma vez nessa noite. Nós o pedimos essas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus e amém. Uma boa noite, irmãos, com Jesus. Graças a Deus. Deus continue nos abençoando. Também os irmãos que estão conosco pela transmissão, meu boa noite, em nome de Jesus Cristo. E junto vamos receber as bênçãos de Deus e ser mais uma vez abençoado. Esse é o meu desejo e creio que vocês estão desejando isso também. Amém? É um desejo que cada cristão tem em seu coração, na sua alma. E a escritura que nós vamos ler é em Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Graças a Deus, né? Parece que a metade da igreja está viajando, né, irmão? Esse ano muitos irmãos viajaram e alguns já chegaram, outros também, outros não chegaram ainda, né? Esse ano os irmãos fez uma economiazinha boa, né, para viajar, né? Outros, né, estão na casa dos parentes, enfim, né, viajando, mas já estão chegando, né? Graças a Deus. E amanhã vai viajar mais ainda, né, irmão Jackson, irmão Marquinho, com a família também, né? Então é uns chegando, outros viajando. É muito bom, né? Muito bom. Todos encontraram a escritura, irmãos? Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E o opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Podeis assentar, irmãos. Bom, puder me dar mais um pouquinho de som aqui, é bom, irmão. Graças a Deus, né? Muito bem, choveu muito para nós esses dias, inclusive hoje, né? Choveu muito aqui na nossa região. E a chuva todo o tempo é bom, né? Graças a Deus. Muito bom mesmo. Essa escritura, irmãos, que Paulo escrevendo aos Gálatas, ele mostra para a igreja
de Gálatas, vamos dizer assim, a luta que o espírito tem contra a carne e a carne tem contra o espírito. É uma batalha, porque um o põe contra o outro. E Jesus, em sua palavra, ele diz, tem bom ânimo, bom ânimo. No mundo eu passei por muitas aflições, mas eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, a vida do cristão é uma batalha todo o tempo, constantemente é uma batalha. Mombrana, ele chega a dizer, ninguém pode reinar sem lutar. É uma batalha constante a nossa vida. Se você, como cristão, pensar que não é assim, então você não poderá vencer nada, porque é uma batalha. É lutar contra você mesmo. É lutar contra você mesmo. Mombrana, ele diz que o maior inimigo que ele tinha ou tem, ele fala, é o William Marion Brana, sou eu mesmo. E Paulo chega a dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse o faço. Então, é uma luta, é uma batalha. E tudo isso ficou escrito para o nosso exemplo. Para você, para nós não desanimar nas nossas batalhas que nós enfrentamos dia após dia. E por isso que Paulo escreve aos Gálatas, e no capítulo 5, versículo 16, ele diz, digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, os desejos da carne, as obras da carne. Porque as obras da carne, elas são inimigas contra Deus. Ela leva a alma a pecar contra Deus, ela leva o crente a distanciar da presença de Deus. Quando nós cumpriremos a concupiscência da carne, nós morremos espiritualmente falando. Por isso que todo momento, todo tempo, nós estamos lutando contra este homem de fora, esta carne, todo tempo, todo momento, nós estamos lutando e freando esses desejos carnais, que se nós o alimentar, ele nos destrói, ele nos separa da vida de Deus. Por isso que é impossível aqueles que não lutar contra as obras da carne entrar no reino de Deus. É uma batalha constante. Você tem que colocar um freio nisso aí. Fincar uma estaca e dizer, daqui para frente eu não dou um passo. Aqui é o limite meu
como cristão, como uma cristã, que é meu limite. Eu não passo daqui nem um passo. Então você coloca um freio nesses desejos carnais. Porque você sabe, se você passar exatamente daqui para o outro lado e der uma passada a mais, além dessa estaca que você ficou como limite, então você morre espiritualmente falando. Nós perdemos a batalha. Veja o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. É uma luta constante da carne contra o espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses o opõem-se um ao outro, um contra o outro. E aí começa a batalha. E na mensagem do profeta, a maior batalha jamais pelejada, o profeta diz que essa batalha começa na mente. O diabo tenta usar a mente. Ele diz: a mente é um campo de batalha. Só que aí ele não pode fazer nada com você se você não aceitar a proposta dele. Se você não aceitar essa tentação que vem através da mente, o diabo não pode fazer nada contra você, contra mim. Ele é neutralizado. Ele fica neutro. Ele não pode fazer nada se você não aceitar. Isso, quando você toma essa decisão de não aceitar essa tentação que vem através da mente, isso mostra que o seu espírito, ele está forte, vamos dizer assim, ele está bem com Deus, ele está em comunhão com Deus, ele está mais forte do que a carne. E aí você vence a carne, e vencendo a carne você vence o inimigo, a tentação. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esse opõe-se um ao outro. São inimigos um do outro. Para que não façais as coisas que quereis, que a carne quer. Vocês sabem, irmãos, que carne não se converte. Não brinca com a carne, porque a carne ela não é convertida. Carne nunca se converteu e nunca vai se converter. Carne é carne. O reino dela é esse aqui, terreno. Por isso que ela quer beber, fumar, jogar, prostituir, roubar, mentir, dançar, enfim. Fazer tudo que o mundo perdido está oferecendo. Tudo que se move sobre essa terra, que se chama pecado, diversões carnais. Então, a carne quer isso. A carne deseja lucrar disso, entre aspas. Um lucro, entre aspas, né? Quer aproveitar isso. Porque ela acha bom, ela gosta. É isso que ela deseja. Esses momentos momentâneos. Porque Paulo diz que carne e sangue não é do reino de Deus. Ela se termina logo depois da morte, ali na sepultura. E ela não está nem aí com o espírito que morou dentro dela. Não está nem aí.
A missão dela terminou ali na sepultura, e ela não está nem aí com o espírito, com a alma que morou dentro deste corpo, que ela foi as vestes desta alma, desse espírito, a morada desse espírito, porque logo ali ela termina a missão dela e logo ela é totalmente aniquilada, destruída, melhor dizendo, pelos vermes que já estão na nossa carne. Nós carregamos esses vermes. Depois da morte, eles vão destruir o nosso corpo. Então, para ela não tem punição. Ela não está nem aí. É por isso que ela luta contra o espírito, porque ela quer desfrutar do seu reino terreno, das delícias pecaminosas, que o corpo acha ser uma delícia. Mas o fim é morte para a alma. Por isso que há uma guerra, há uma batalha, mas o espírito que veio de Deus, ele quer voltar para Deus, porque a morada desse espírito, a nossa morada da nossa alma não é aqui, ela é eterna. Ela quer se revestir do novo corpo, o qual ele não tem que lutar, porque é um corpo celestial, um corpo glorificado, que ele não terá que lutar contra o pecado. Mas este corpo agora terreno, o espírito tem que lutar. É uma luta constante que o cristão tem dia após dia. E as coisas vistas são coisas desejáveis. Aquilo que os olhos vê, então o coração muitas vezes deseja. Então carne não se converte. Brinca você com a carne não, porque ela não se converte não. O que se converte é o espírito. Por isso nós não podemos frouxar, dar espaço para esta carne, porque ela é maldosa. Ela sabe que não há punição para ela. Ela termina exatamente na sepultura. Agora veja o que Paulo está dizendo no versículo 19, 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões, heresias. Aí ele vem no 21. Ele continua falando sobre as obras da carne. 21. Invejas, homicídio, bebediz, gronutarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está a verdade. Aqui está um filtro que nós temos que ter para
que essas impurezas não atingem a nossa alma, a nossa fé, ao nosso homem interior, para que essas impurezas não interrompam o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, e não destrói a nossa alma, o nosso espírito. Tudo isso aqui, do versículo 19 até o versículo 21, são as obras da carne. Se nós alimentar e dar vazão, ela destrói o espírito, a alma. Agora veja os frutos do espírito aqui no parágrafo 22. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Verso 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, irmãos, aqui está exatamente um conselho do apóstolo São Paulo, não somente aos Gálatas, mas também para nós nesses últimos dias, que a palavra de Deus, ela nunca é velha, ela nunca perde o seu valor, ela não vence. Ela é o livro mais atualizado dos nossos dias, é a Bíblia. É a Bíblia. E na mensagem do profeta Bodas do Cordeiro, parágrafo 54, o profeta diz assim, muitos dizem, se o Senhor tirar de mim esse espírito maligno de bebida, do jogo, de mentira ou do roubo, eu servirei. Em outras palavras, eu desejo ser liberto dessas coisas que são obras da carne, das quais Paulo se relatou na escritura que nós lemos nesta noite. Aí, no parágrafo 55, o irmão Brana diz assim, mas isso é com você. Veja, você tem que fazer algo também, você tem que lutar contra essas coisas. Não é apenas cruzar os braços e dizer assim, se o Senhor tirar de mim esse espírito maligno de bebida, do jogo, da mentira ou do roubo, eu servirei. Aí ele diz, mas isto é com você. Veja, você tem que fazer algo também a este respeito. Você tem que desejar, você tem que lutar contra esse espírito. Quem vencer dará todas as coisas. Você tem que vencer, nós temos que vencer isso cada dia. Quem vencer, você tem poder para fazê-lo, mas deve estar disposto a se render, a deixar isso, abandonar, a se libertar disso.
Muitas vezes as pessoas dizem, eu deixei a igreja, deixei a comunhão, abandonei os caminhos do Senhor, e eu tenho vontade de voltar. E muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho força para voltar. Mas na verdade, irmão, as pessoas interpretam isso de forma diferente, errada. Talvez é você, não é que você não está tendo força, talvez você não está desejando, querendo, se esforçando. Aí você descansa naquilo. Se eu sou um eleito, um filho, uma filha de Deus, Deus vai tirar mim dessa situação. Mas você não faz nada. Isso não é eleição. Isso não é eleição. Você não se esforça, não faz nada contra isso. Simplesmente solta os braços, o remo e deixa as águas levar. Você não está remando contra isso. Isso não é eleição. O eleito, quando cai em determinadas situações, no mundo, no pecado, o que faz? Então sofre as consequências e Deus começa a trabalhar naquela vida, porque a semente da eleição, ela é um eleito, ela é uma filha de Deus, um filho de Deus. Eles são escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Então o que acontece? Quando cai, a pessoa imediatamente se levanta. Eu não posso ficar aqui prostrado, fazendo isso e aquilo outro. O diabo passou a rasteira em mim, eu caí, mas vou levantar agora, eu quero levantar, e você toma atitude e se levanta. E volta para a comunhão, volta para Cristo. É assim que o sinal da eleição é esse aí. O eleito é assim. O eleito não fica prostrado. É como aquela pessoa preguiçoso, desinteressado, que não quer lutar por nada. Ah, mas eu tenho vontade de ter uma casa, eu tenho vontade de ter um carro, eu tenho vontade de ter isso e aquilo outro. Eu tenho vontade de ter um dinheirinho a mais, mas levanta às 9 horas da manhã, almoça, depois deita de novo até às 3 da tarde, logo o dia passou e dia após dia desse jeito. Anos passando, cada ano passa e não faz nada. Não parte para cima, para ser um vencedor. É aquilo que eu sempre falo. Gosta de ficar na zona de conforto. Não faz nada por aquilo. Não se luta por aquilo. Então vai continuar assim. Até mesmo o pão de cada dia, o alimento, pode faltar na mesa. Tudo isso, irmão, acontece. Às vezes nós pegamos o natural para tipificar com o espiritual. Nós temos que lutar. Temos que ter desejo de sair de determinadas situações. Senão nós ficamos prostrados. Vida espiritual é assim. Mas eu tenho vontade de voltar para a comunhão, até eu choro. Tudo mais, tem dia que eu estou tão angustiada, pensando na igreja, pensando nos irmãos, nos bons tempos que eu passei lá junto com os irmãos, na comunhão na igreja. Mas você está fazendo alguma coisa para sair dessa situação ou só está só falando que tem vontade de sair? É assim, esse que é o problema com muitos cristãos que saiu da comunhão. Estão prostrados ao longo dos anos e nunca tomam atitude com relação a isso. Não, mas Deus vai me tirar, vai chegar a hora, tudo vai chegar o momento. Mas está gostando de pecar, não está gostando de pecar?
Não está gostando exatamente do lugar que você está? Não está fazendo a programação para o final de semana sair para os bailes, para as baladas, para beber, para encontrar com as namoradas, com os namorados? Hã? Está fazendo todo esse cálculo, né? Então, não quer nada. Não toma uma atitude em relação a isso. É isso que o profeta está dizendo aqui, no parágrafo 54, ou 54. Muitos dizem, se o Senhor me tirar de mim esse espírito maligno da bebida, do jogo, da mentira, do roubo, eu servirei. Aí no 55 ele diz, mas isso é com você. Veja, você tem que fazer algo também. Quem vencer dará todas as coisas. Quem vencer, você tem o poder para fazê-lo, para vencer isso, se você quiser. Mas deve estar disposto. Disposto, né, irmão? A se render, vê. Ela se aprontou. Eu gosto desta palavra. Agora veja o parágrafo 56. Veja, Deus não poderia nos empurrar através de um cano. Você que tem que dar o primeiro passo. Você que tem que tomar a primeira decisão. Deus não vai te empurrar através de um cano. Nos puxar pela outra extremidade. E então dizer, bem-aventurado aquele que vencer. Você não tinha nada para superar. Ele simplesmente te empurrou. Mas você tem que tomar decisões por si mesmo. Eu tenho que tomar decisão por mim mesmo. Ao fazer isso, mostramos nossa fé e respeito a Deus. Parágrafo 57. Abraão foi prometido um filho, mas ele teve que segurar nesta promessa por 25 anos, até que ela se cumpriu. Não foi 2 anos depois da promessa feita, não foi 3 anos, não foi 10 anos, 15 anos, nem 20, foi 25 anos, nem 24 anos, 25 anos. Ele teve que segurar nisso, até que se cumpriu e o filho da promessa nasceu, que foi Isaac. Tem gente que quer as coisas de Deus imediato. Eu quero é hoje, Senhor, eu quero este ano, eu quero este mês, eu quero essa semana. Se não acontecer, então desiste. Não é assim. Abraão esperou pela promessa 25 anos. Tem gente que não tem paciência com Deus. Lembra que eu falo sempre aqui? Paciência com Deus? Desanima por qualquer coisa. Os altos e baixos que ele teve, falando sobre Abraão. Tentações, ele teve tentações para desistir da promessa, Abraão teve. Tentações naqueles 25 anos. Mas ele manteve a palavra da promessa em seu coração de pé. Não é bom isso, irmão? Não é maravilhoso? Veja o 58. Israel foi prometido uma terra prometida. Mas eles tiveram que lutar por cada centímetro dela, daquela terra. Imagina 40 anos no deserto. Morando em cabana.
Aproximadamente 2 milhões de pessoas saiu do Egito. Em pleno deserto, uma multidão dessa, morando em cabana, sem conforto, faltando água muitas vezes, faltando alimento. É certo que Deus providenciou água para eles, carne para eles, alimentação para eles, para seus animais. Mas imagina só, sol escaldante, areia quente ali no deserto. Meu Deus do céu, né, irmãos? Em busca da promessa que Deus fez a eles. Então, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Disse Deus a Josué. Então veja, estava tudo lá, a terra estava lá e Deus deu a eles, mas eles tiveram que lutar por ela. Isso aqui, irmão, é uma revelação. Quando todo cristão obter esta revelação, na totalidade, nada vai te parar, nada vai te barrar de servir a Jesus, de continuar amando a Ele, de continuar neste caminho. Estreito, difícil, mas é o caminho que conduz à vida eterna. E Jesus diz, é poucos que entram por Ele, que se salva. Quando você tiver a totalidade da revelação, é só isso que nós precisamos. Nós não embaraçamos com nada neste mundo. Nada é nada para nós, porque a nossa visão está lá. Então, quando a sua visão, a nossa visão está na eternidade, você vai, levanta os olhos, a cabeça para cima, como disse Jesus, porque a nossa redenção se aproxima. E as pequenas coisas, os embaraços, você vai pisando aqui, ó, e não vai olhando, e vai olhando para cima. Você passa por cima de todos eles. Quando a sua fé está nessa altura, neste nível, você olha para cima e vai andando e pisando exatamente em tudo aquilo que está tentando te atrapalhar no caminho. E você passa por cima de todos esses impedimentos, esses obstáculos, porque você está com a sua cabeça erguida para cima. Você está olhando somente para Jesus Cristo, somente para o teu futuro espiritual, nessa visão celestial. Nada aqui nos embaraça mais. Problema deixa de ser problema para o cristão. Porque ele sabe que o aguardo que nos espera do outro lado é muito maior do que essas pequenas pedrinhas que nós encontramos, esses pequenos impedimentos que nós encontramos neste caminho, nessa jornada da vida cristã. Então nada é nada mais. Isso aí é uma revelação, que a nossa visão está lá. A visão de Abraão estava na promessa. Mesmo, ele teve que esperar 25 anos, mas estava na promessa. Então o profeta diz que ele foi tentado muitas vezes durante esses 25 anos, mas ele não cedeu até que a promessa foi cumprida nele. Quem é o parágrafo que? Uma vez eu tiro a visão aqui, eu perdo um pouquinho. É o parágrafo 59. Da mesma forma é a cura divina. Deus tem o poder de curá-los se você tiver coragem de aceitá-la. Não é somente, Senhor me cura, o Senhor me cura, Senhor. Você tem que lutar pela sua cura. Tem que aceitá-lo. Ou aceitá-la. Mas você luta em cada centímetro do caminho para ser curado, né? Por algo que você está desejando. É algo que você está desejando. Toda coisa boa, às vezes se torna difícil para nós, mas nós temos que lutar por aquilo.
que é bom não é facinho não, né? Tem uma luta, tem uma batalha. Tem que empregar força para nós adquirir aquilo. Tudo que é fácil não presta. Mas o que é bom é difícil. Parágrafo 60. Deus tem sublime graça para salvá-lo, e Ele fará isso, mas você lutará em cada centímetro do seu caminho por isso. É o 61 agora. Eu estive atrás do púlpito por 31 anos, e cada centímetro disso tem sido uma luta constante, certamente sim, para o profeta. Uma luta para estar por 31 anos por detrás do púlpito pregando. É uma luta, uma batalha. Pensa que um pastor, um pregador, para estar por detrás de um púlpito pregando, que ele não tem uma batalha antes dele subir aqui para pregar. Ele tem uma batalha contra ele mesmo, contra o inimigo. Ele tem que vencer o inimigo antes dele subir aqui no púlpito para trazer a mensagem. Porque ele está falando às pessoas, almas que têm, vale mais uma alma do que o mundo inteiro. O profeta chega a dizer 10 mil mundos. É uma batalha. É um disparo contra Satanás, contra o reino das trevas. É uma oposição a Satanás, ao reino das trevas. É a mensagem que nos ajuda, irmão. Deus, através da mensagem, é que nos ajuda, é que me ajuda, é que te ajuda, é que te fortalece, é que te alimenta, e Satanás não quer isso. Então, antes que o pregador chegue aqui na plataforma, ele tem uma batalha lá atrás, até ele chegar aqui. Contra o inimigo, contra ele mesmo. Isso que o profeta diz, 31 anos no púlpito. É o 61. Eu estive atrás do púlpito por 31 anos, e cada centímetro disso tem sido uma luta constantemente, certamente que sim, para estar aqui. Senão não consegue. É uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. É o 62. Mas devemos lutar se quisermos reinar. Então descobrimos que a noiva tem que se preparar. Estejamos dispostos a deixar todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, para nós receber o nosso prêmio. Devemos deixá-lo de lado, nós mesmos, vencer a mim mesmo, a nós mesmos. Nós podemos dizer, Senhor, vem, coloque-os de um lado para nós. Temos que fazer isso nós mesmos. Graças a Deus, né, irmãos? Ainda, irmão, o parágrafo dessa mesma mensagem, 82. Então, vem o nosso profeta, ele diz assim, a primeira coisa que existe, deve haver uma decisão tomada, ou de aceitar Jesus como Salvador, de ser batizado ou batizado em nome de Jesus Cristo, ou voltar para a comunhão novamente. Sair desse estado pecaminoso que você se encontra. Esse estado de destruição que você se encontra.
de fraqueza. Sai do terreno do diabo. Você tem que tomar essa decisão. O profeta chega a dizer, a primeira coisa que existe, deve haver uma decisão tomada. A primeira coisa que leva no casamento natural, ele fala sobre o casamento aqui, é que uma decisão tem que ser tomada. Vou casar com esta moça, eu vou casar com este rapaz. Tem que haver uma decisão tomada. A jovem tem que tomar sua decisão se ela quer este jovem e o jovem se ele quer a jovem. Tem que haver uma decisão tomada e você tem que tomá-la. Ela deve ser a única mulher no mundo que você ama. E ele deve ser o único homem. Se não for, então você tomou uma decisão errada. Aí ele vem e aplica na vida espiritual, no parágrafo 83. E é assim ao tomar a decisão por Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir se você vai servir a Deus e tomá-lo como seu Salvador ou não vai fazer isso. É uma decisão. Você vai ser, ou se você vai servir o mundo. Você vai servir a Cristo? Você tem que se decidir. Eu vou fazer um teste aí, 1 ano, 2 anos, 6 meses. Se não der, eu torno a desistir. Ninguém é dono de ninguém. Eu tenho meu livre-arbítrio, então eu vou fazer uma tentativa. Aí você não vai continuar, você não vai prosseguir. Essa não é a decisão correta. Tem que haver uma decisão tomada. Quando você decide que vai servir a Deus ou a mamon. Então você faz a sua escolha. Mas a decisão tem que ser tomada. O parágrafo 86. É a mesma coisa quando você vem a Cristo. Senhor, se me receber em teu reino, eu prometo, aí está você. Eu vou te amar, serei fiel a ti. Eu te servirei dia e noite. É uma pena que nós esquecemos disso. Às vezes fazemos as promessas e depois de algum tempo nós não cumprimos. Eu te servirei dia e noite, vou jejuar, vou orar, eu serei leal a ti, trarei meus dízimos para a casa do Senhor, eu orarei muitas vezes ao dia, eu farei qualquer coisa, vou prometer todo o meu amor a ti. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é o que você deve fazer, isso é exatamente certo, onde você promete isso, e deve vir do seu coração. Se você promete isso ao seu marido, ele volta lá também no casamento, né, irmão? Na vida conjugal. Se você promete isso ao seu marido, e se não for de coração, você realmente não está vivendo corretamente com ele. É uma espécie de paixão falsa. Assim é com Cristo. Vamos mais um pouco, irmãos. Ainda tem um horáriozinho ali para mim, né? É o parágrafo 89. Quando fazemos nossas promessas a Cristo, se não nos tornarmos parte dele como uma mulher deve se tornar parte de um homem, ou um homem parte de uma mulher, então
somos cristãos artificiais, não genuínos e verdadeiros. É um amor artificiais ou artificial? O marido com a esposa não é genuíno e verdadeiro. Esse casamento, ele não vai avante, ele não vai prosseguir. É uma coisa artificiais ou artificial. Não prossegue. Não vai muito tempo. Talvez pode ir até enquanto está novo, são casais novos, né, irmãos? Tem toda a energia, mas depois de 50, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, então aí é que está a coisa. Se não tiver amor, não vai segurar esse lar, não vai haver separação. Isso é só na juventude, não é amor um pelo outro. O profeta diz que são coisas artificiais. A mesma coisa é o cristão, né, irmão? É nos servir a Deus. Não, ele fala, não somos cristãos, de fato. Se for assim, né? Você realmente não é casado com aquela mulher. Você pode ser leal, você pode ser leal. Se você não ama seu marido e ele com 60 ou 70 anos de idade, e se você não ama tanto quanto no início, então você está apenas criando os filhos dele junto com ele por causa da criação dos filhos, mas não o ama mais. É um casamento suportado por causa dos filhos, da família. Aí o profeta ele fala no parágrafo 90. É assim que as igrejas, são muitas vezes, estão apenas tomando o nome de igreja cristã, apenas evangélico, né? Você é o quê? Sou evangélico. Fingindo ser a noiva, quando é artificialmente. Não estão conectados com Cristo de forma alguma. O parágrafo 92, nós encerrar aqui. Se a mulher não está conectada com o homem, em verdade, então não é seu marido. É apenas um homem com quem ela fez um voto de viver e ela fez um voto errado. Ela prometeu amá-lo e disse que o amava e não o fez o tempo todo. E não o fez, aí o profeta fala, o tempo todo o homem é enganado. Mas há uma coisa certa, amigos. Não vamos enganar Cristo, porque Cristo ninguém se engana a Ele. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas intenções. Ele conhece os seus. Mas se você veja, você primeiro decisões tomadas a seguir o noivado, então depois a promessa, ele fala, então a promessa, então a cerimônia, então a cerimônia, e aí vem aí que vem a noiva, ele fala aqui, a noiva leva o nome do noivo, ela não tem mais então seu próprio nome, ela leva o nome do noivo. Então a noiva de Cristo leva o nome de Cristo, do seu noivo. Por isso que você
é batizada, é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que você toma essa decisão e é batizado em nome de Jesus Cristo, então você leva o nome do noivo no seu batismo. Isso é uma revelação. Vamos continuar, irmão, vamos prosseguir até que Cristo venha e nos leva para a glória. Deus continue nos abençoando com a bênção da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Vamos prosseguir. Os irmãos que estão participando conosco, em Brejinho a igreja, a irmã Daiane, a irmã Rízia, a irmã Raine, em Caculé a irmã Marcolinda e o irmão Roseno, Caetité a irmã Lu Alves, a irmã Stephanie, a irmã Marlúcia, a irmã Osana e sua família, o irmão Fernando, a irmã Raquel, o irmão Felipe, a irmã Lívia, irmão Adailton. Conceição do Jacuípe, o irmão Luiz e a irmã Valquíria, Feira de Santana, irmão Dionísio e família, Gado Bravo, a irmã Maiara e a irmã Juliana, Guanambi, o irmão Rony, o irmão Lucas, a irmã Sara, a irmã Veraci, o irmão Pedro e família, Itabuna, o irmão Beto, a irmã Maria e a irmã Suca, Maracás, o irmão Osvaldo e a irmã Neide, Pé de Serra, irmão Manuel Vieira e família, também a irmã Dalete, o irmão Abner e o irmão Ebenezer, Pilões, o irmão José e família, Riacho de Santana, irmão José Ribeiro e família, Barbalha no Ceará, o irmão José, a irmã Maria, a irmã Marinete e irmão Elias, Brasília, Distrito Federal, o irmão João Batista, Senador Canedo, em Goiás, a irmã Poliana, irmã Luísa, irmão Miguel e a irmã Edivânia. Naviraí, no Mato Grosso do Sul, a irmã Alaide e o irmão Odilon. Em Almenara, Minas Gerais, o irmão Carlos, a irmã Marinalva, a irmã Daiane e o irmão Edmilson. Em Carmo do Paranaíba, o irmão Edson e família. Em Montes Claros, a irmã Terezinha. Em Gravatá, no Pernambuco, a irmã Maria Elizabeth. Em São Paulo, Américo Brasiliense, a irmã Marlene. Bonfim Paulista, o irmão José, o irmão Jorge e a irmã Neuza. São Paulo, capital, a irmã Regina, a irmã Elita. O irmão Oliveira, a irmã Ana Lídia. O irmão Davi Lopes e a irmã Zilda. Jaú, a irmã Clares. Palmares Paulista, a irmã Cidinha, o irmão Dorivaldo, e em Sorocaba, o irmão Jorge e a irmã Ildete. Muito bem, nós vamos levantar nossas mãos em favor de todos eles, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé e vamos orar a Deus, e a irmã Lu Alves, ela pede oração. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós rendemos nosso espírito ao Senhor Jesus Cristo e pedimos que o Senhor tome a direção de tudo, Jesus. Estamos rumando à eternidade, como diz o nosso profeta. É uma caminhada, Jesus. Tem sido longa, tem sido difícil, ó Pai, mas vamos prosseguir, Jesus. Este é o nosso desejo, a nossa intenção, prosseguir olhando somente para Ti, Jesus. Que o Senhor fortifique a nossa fé, Jesus. Que o Senhor nos dê graça para vencer, ó Pai, os desafios desta vida, Jesus. Vencer a carne, ó Pai, e fortificar o Espírito, Jesus. Que o Senhor possa abençoar as igrejas nesta hora, ó Pai. Possa abençoar as famílias, seus lares, Jesus. Cada irmão, Jesus, individualmente, que tem cultuado aqui, ó Pai.
Que o Senhor possa coroar de bênção a vida de cada um deles, Jesus. Que sejam curados, sejam libertados, sejam transformados, Jesus, e que possam receber aquilo que almeja, ó Deus. Que o Senhor sonda os nossos corações, Jesus. A irmã Lu Alves que pede oração, Jesus, nós levantamos nossas mãos em favor dela e pedimos que o Senhor a visite nesta hora, Jesus. Toque nela, ó Pai, e dê-lhe a cura, Jesus, dê a libertação para a sua alma, Jesus. Pedimos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e que o Senhor possa nos levar para os nossos lares, debaixo da Tua proteção divina, Jesus. Nos acompanhe, ó Pai, e que esta conexão que foi dita aqui pela mensagem através do profeta, entre o homem e o seu Criador, que nunca possa ser quebrada, Jesus, mas que possamos estar em constante contato com o Senhor. É o que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Abençoe ao seu irmão. A irmã que está nos visitando, Deus abençoe a você. E se Deus nos permitir, estaremos de volta aqui na sexta-feira com o nosso culto de oração. Boa noite a todos com Jesus. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada a cruz em seus ombros, ali vai gemendo. Não tendo alguém ao seu lado para lhe amparar. Vejo com os olhos da fé vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Deus, o seu Pai lá do céu, andando olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir, tinha poder de tirar daquela amargura, mas era mistério nessa hora a Escritura cumprir. Bem alto.